Os 10 principais pontos de análise num processo judicial quando você for arrematar um bem que está indo a leilão. Eu me chamo Guilherme Vitec, sou advogado e arrematante profissional. Já arrematei mais de 150 imóveis e fui premiado nacionalmente pelos meus resultados. Se você quer ter acesso a conteúdos como este, clica, se inscreva nesse canal e ative o sininho. Primeiro ponto de análise. A descrição do imóvel levado a leilão tem que ser a mesma tanto no auto de avaliação quanto no auto de penhora e no edital. Portanto, o primeiro ponto que você vai analisar é a descrição do bem nesses documentos dentro do processo. Se ocorrer divergência entre a descrição desses documentos, preste muita atenção. Reprove esse caso porque a chance de ser reconhecida uma nulidade na sua arrematação é muito alta. Não se esqueça, o primeiro tópico de análise é a descrição do bem, se ela é a mesma, tanto no auto de avaliação, no auto de penhora e no edital. Segundo ponto de análise, o executado deve ter sido intimado do processo judicial. Você deve procurar nas páginas do processo como se ocorreu essa intimação, se foi via carta R, se foi via oficial de justiça, via hora certa ou via edital. Se o executado ainda não foi intimado, não tem ciência desse processo, isso é uma causa de nulidade. Preste muita atenção. Se não houve essa ciência, descarte essa oportunidade, porque futuramente vai ser reconhecida uma nulidade nessa arrematação. Terceiro ponto de análise. O executado também precisa ser intimado da penhora do bem e da sua avaliação, ou pessoalmente ou através do seu advogado. Quando estiver analisando um processo judicial, fique atento a esse ponto. Se não tiver ocorrido dentro do processo essa intimação, tanto pessoal ou através do advogado, é causa de nulidade. Não ocorreu, descarte imediatamente essa oportunidade porque o processo possui um vício. Quarto ponto de análise. Se o executado é casado e possui cônjuge, esse também deverá ser intimado tanto da penhora quanto da avaliação deste bem. Se não foi feita essa intimação, também é causa de nulidade. Não encontrou, descarte essa oportunidade. Quinto ponto de análise. Havendo ônus ou gravames na matrícula desse imóvel que está indo a leilão, você precisa identificar se esses terceiros foram intimados desta penhora e deste leilão. Caso eventualmente esse ônus e gravames, esse titular dessa restrição da matrícula, não tenha ciência tanto da penhora ou dos leilões, também será causa de nulidade. E se você não encontrou essa intimação desses terceiros, que são titulares do ônus ou gravames na matrícula, descarte essa oportunidade. Será uma causa de nulidade e o leilão será anulado. Sexto ponto de análise. Se nesse imóvel que está sendo levado a leilão existirem coproprietários, todos os proprietários deverão ser intimados, não apenas aquele executado desse leilão. Busque identificar se foi feita a intimação desses coproprietários. Caso não haja essa intimação dentro do processo, descarte imediatamente esta oportunidade, porque o risco é alto de nulidade. Não siga nesses casos. Sétimo ponto de análise. Você precisa identificar no processo se o advogado da parte ré ou executada renunciou em algum momento à procuração. Se houve a renúncia quanto àquela procuração, você deverá estar muito atento, porque essa parte não poderá mais ser intimada através daquele advogado e necessitará uma intimação pessoal dessa parte para os demais atos do processo terem validade. Portanto, identificou dentro do processo a renúncia do advogado, do executado, preste muita atenção, pois as próximas intimações deverão ser realizadas pela via pessoal, diretamente ao executado, e qualquer intimação que seja feita através do advogado depois dessa renúncia é totalmente nula. Se você
identificou esse tipo de situação no processo, preste muita atenção para verificar se você pode seguir nessa oportunidade ou não. 8º ponto de análise: verifique no processo se há informações quanto à ocupação desse bem. Veja, se estamos tratando de um leilão judicial, a emissão na posse do arrematante se dará nos próprios autos. E por que é importante esse tipo de informação? Porque quando você realizar sua análise financeira, o imóvel que estiver ocupado, você precisa possuir margem superior do imóvel desocupado. Em regra, sempre vai ter algum tipo de informação quanto à ocupação daquele imóvel, porque o oficial de justiça, lá no início, ao precisar dar ciência ao executado, se o executado morava nesse imóvel, ele vai constar no auto de intimação. Preste muita atenção se há no processo informações quanto à ocupação do imóvel. 9º ponto de análise: se na arrematação ou se na matrícula existir usufruto vitalício, desista dessa operação. Se existir usufruto relacionado ao imóvel, você está arrematando, na verdade, a nua propriedade e você não vai conseguir nem usar ou dispor daquele bem. Apenas vai ter o registro no nome, mas posse e todos os poderes inerentes à propriedade você não vai conseguir exercer. Então, localizou dentro do processo a informação que existe usufruto vitalício, você descarta essa oportunidade imediatamente. 10º ponto de análise, e um que eu vejo os arrematantes cometer o principal erro: arrematar direitos. Quando você verificar na análise de um processo judicial que o que foi penhorado não é o imóvel, mas sim direitos sobre eles, preste muita atenção. A chance de você estar arrematando uma dívida é muito alta. Você não está arrematando o imóvel na sua totalidade, mas sim os direitos sobre ele. E às vezes, esses direitos podem vir acompanhados de uma dívida muito elevada que pode comprometer toda a sua operação. Eu me chamo Guilherme Vitek, tenho uma metodologia própria para arrematar mais de 150 imóveis. E na minha metodologia, os meus alunos têm acesso a um checklist com mais de 35 pontos de análise de um leilão judicial. Se você quer saber mais sobre a minha metodologia que fez arrematar 150 imóveis, aqui abaixo tem um link exclusivo para uma aula 100% gratuita e disponível para você assistir. Clica, preenche o formulário e te vejo lá.